Eu convido todos vocês a participarem do Simpanest 2022, que vai acontecer aqui na sede da SAESP, entre os dias 19 e 23 de setembro. Nós teremos dois formatos. O formato presencial vai acontecer no auditório da SAESP e o formato online vai ficar disponível por um ano, para que todos vocês possam assistir no momento mais conveniente. O Simpanest 2022 volta ao seu foco original do curso preparatório para as provas do PSA e do TEA. Nós teremos grandes nomes da nossa anestesiologia, todos eles experts em suas áreas de atuação. Eu convido você a fazer sua inscrição no Simpanest 2022 e desfrutar de toda a nossa programação, com toda a qualidade que só a SAESP pode te oferecer. Até lá! Olá, pessoal. Boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um webinar da SAESP. As nossas segundas-feiras à noite já virou uma tradição. Eu sou Maurício Malito, anestesiologista aqui de São Paulo e estou atualmente coordenando o núcleo de via aérea da SAESP. E hoje a gente vai ter um assunto bastante interessante. Só antes de começar, eu queria pedir licença a vocês e queria prestar uma homenagem a um colega bastante jovem que nos deixou essa semana, Dr. Fernando Oliveira Scott de Moraes. Então, gostaria de dedicar esse webinar de hoje a ele, que ele possa ficar bem, ficar em paz, tá bom? Bom, mas hoje eu estou muito feliz porque eu trouxe dois grandes amigos aqui para a gente poder discutir um pouquinho sobre via aérea. Quem vai ser o nosso moderador é o Dr. Patrick Raul Erasmo Dias Laporte. O Dr. Patrick, ele é TSA-SBA, instrutor do CTVA, que é o Centro de Treinamento em Vias Aéreas. Ele também é anestesiologista do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e também é médico anestesiologista do Hospital Santa Catarina, do grupo MAA-SP. Boa noite, Patrick. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, Malito. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez. Bem-vindo. E o nosso palestrante será o Dr. Leonardo William Marques. O Dr. Leonardo, ele é médico anestesiologista também do Hospital Santa Catarina, do grupo MASP, também anestesiologista do Hospital Samaritano Paulista, coordenado pelo grupo Takaoka. Também faz parte do nosso núcleo de via aérea, como o Patrick também, instrutor do CTVA e membro da Sanka Society for Airway Management. Boa noite, Léo. Tudo bem? Boa noite, Malito. Boa noite a todos. Muito obrigado aí pelo convite. Obrigado pela toda a direção da SAESP, presidente, o departamento, né, do diretório científico, né, trazer esses webinários às segundas-feiras. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês para a gente poder discutir um pouquinho sobre via aérea. Tá ótimo. E aí o tema que a gente escolheu é um tema, eu acho que bastante estimulante para a discussão, porque a gente tem muito conflito com o cirurgião, né? Desde o pré-anestésico, o intraoperatório e também no pós-operatório. E um ponto de conflito é quando a gente precisa dividir a via aérea com ele, né? Então, a via aérea faz parte do campo operatório, ele domina a região que é da face, da cavidade oral. Então, isso cria mais conflitos ainda, né? Então, o Léo vai dizer um pouquinho para a gente como a gente pode lidar com isso de uma maneira mais ou menos tranquila, tá bom? Então, vamos assistir a apresentação. Então, vamos lá. Vou começar. Como você já lembrou, né, Malito? É engraçado que sempre que a gente começa um procedimento anestésico e que o cirurgião já está na face, o cirurgião já se sente, de certa forma, desconfortável, né, de ter alguém no campo que ele quer realmente dominar ali e ter todos os cuidados, né, relacionados à via aérea, principalmente com tubo e tudo isso, né? Então, o tema proposto é como manejar a via aérea, né, quando temos que compartilhar com o cirurgião, né? Eu não tenho nenhum conflito de interesse a declarar, né, algumas imagens que possam aparecer aqui de alguns produtos, então eu não tenho nenhum conflito de interesse com esses produtos, tá? E eu resolvi deixar a nossa conversa mais ou menos com alguns objetivos relacionados à minha apresentação,
que eu vou destacar principalmente quais são as cirurgias de maior relevância, né? As escolhas de cuidados com os dispositivos das vias aéreas. E aí vamos citar um pouquinho sobre o Transnasal Humidify Rapid Insufflation Ventilator Exchange, que é o famoso TRIVE, né, que muitos conhecem, né? Depois, já do meio para o final, discutir um pouquinho sobre a Jet Ventilation e, após finalizar nessa apresentação, com a broncoscopia rígida. Então, do modo geral, cirurgias de maior relevância, né? O que temos de cirurgias que envolvam, muitas vezes, as nossas vias aéreas? Hoje, diariamente, todo mundo faz uma broncoscopia, né? Então, as broncoscopias diagnósticas são exames que a gente utiliza, a gente vivencia, né? com muita prática esses procedimentos, né? E a gente acaba tendo que compartilhar, muitas vezes, né, a cavidade oral, né, com os nossos cirurgiões, endoscopistas, né? É muito comum a gente abordar cirurgias bucomaxilofaciais, né, com diferentes abordagens relacionadas às vias aéreas, cirurgias de cabeça e pescoço, idem, né? Tanto cirurgias dermatológicas, né, cirurgias estéticas, como cirurgias a laser, o famoso procedimento relacionado ao gás carbônico, né, tanto cirurgias endoscópicas, também muito comum, as cirurgias, do modo geral, otorrinolaringológicas, e também cirurgias plásticas, lift facial, tudo aquilo que envolve a face, muitas vezes, do paciente, né, e que a gente está lá, meio de lado, né, o cirurgião todo abordando toda essa parte, e a gente fica sempre de olho no nosso tubo, quando o paciente, né, tem essa abordagem também da via aérea e a intubação orotraqueal. Então, sempre que a gente indica esses procedimentos, né, anestésicos do modo geral, os pacientes está bem avaliado, né? A gente tem que ter um termo de consentimento adequado, explicar para os nossos pacientes tudo que a gente vai abordar, tudo que vai ser realizado durante aquela técnica anestésica proposta, o exame físico específico, né? Avaliar bem nossas vias aéreas, são os exames de rotina que a gente faz, e se porventura, né, através desses procedimentos cirúrgicos, existirem exames complementares, sempre checar exames complementares, as tomografias de tórax, tomografias de pescoço, né, necessidades de ressonância, para a gente saber, né, em que via aérea a gente vai estar enfrentando. Em relação aos cuidados, né, as escolhas de cuidados para os dispositivos, né, se a gente elencar aqui os diferentes tópicos, né, quais as técnicas anestésicas, né, esse paciente está proposto, né, a gente está proposto a oferecer para o nosso paciente? Quais os planos para abordagem dessas vias aéreas? Né? Quais as vias de acesso que a gente, né, vai indicar para realizar esse procedimento anestésico? Se esses procedimentos anestésicos, a gente precisa de dispositivos específicos para abordar essa via aérea, se a gente vai intubar esse paciente, indicar, né, uma intubação orotraqueal, uma intubação nasal, como posicionar os tubos para não atrapalhar, muitas vezes, os campos cirúrgicos. A própria fixação dos tubos parece uma coisa simples, né? Mas como fixar melhor esse tubo para deixar um campo mais livre para o nosso paciente, e até mesmo, e aí? Estamos com procedimentos que a gente não pode ter tubo nas vias aéreas. A ausência dos tubos. O que fazer com a ausência dos tubos? Então, as técnicas anestésicas podem ser as mais diversas que nós já conhecemos, né? Por exemplo, para fazer exames de corda vocal, né? Num laboratório, num consultório de otorrino. Vai lá fazer uma anestesia local, né? Ou só local, né? Se vai já para um atendimento ambulatorial, fazer um procedimento com local e sedação. Se a gente indica mesmo uma geral venosa, principalmente naquelas laringoscopias de suspensão, né? Que a utilização da via inalatória e o gás, né, inalatório pode provocar uma poluição no ambiente, um risco de combustão, um risco de pegar fogo, né, na via aérea, ou mesmo uma técnica anestésica de geral inalatória, exames diagnósticos em crianças, que é muito comum, né, cirurgias balanceadas, as anestesias balanceadas. Então, tudo isso é muito, né, frequente no nosso dia a dia, e a técnica
anestésica a gente escolhe, né, conforme a necessidade. E sempre que for abordar a via aérea, isso a gente fala muito, né, em abordagem da via aérea, quando o paciente tem uma dificuldade em abordar essa via aérea, né, quais os planos que a gente pode definir, um plano A, um plano B, um plano C, plano D, quais os planos que a gente vai já identificar para abordar essa via aérea da forma mais segura, né, possível. Em relação aos acessos, pode ser uma intubação oral, né? Não, preciso deixar a boca livre. Então, eu tenho a possibilidade de fazer um acesso nasal, ou não, eu não posso nem usar o acesso oral, não posso usar o acesso oral, o paciente tem uma indicação já de um acesso cirúrgico, né? Então, eu vou indicar logo de cara um procedimento que vai ser feito sobre traqueostomia, né? Uma traqueostomia com anestesia local. Então, tudo isso tem que ser discutido, né, com a equipe e definir quais as estratégias a serem seguidas, né? E quando utilizar dispositivos, né? Aí, no caso, um dispositivo simples, que é uma máscara facial, né, que eu posso fazer uma ventilação manual e um paciente fazer, no caso, uma broncoscopia, né, através dessa máscara, ou até mesmo, né, a escolha dos tubos nasais, né, para intubação nasal. Aqui, né, um dispositivo diferente, que a gente vai abordar agora na nossa explicação, que é o OptiFlow, uma cânula nasal, né, de alto fluxo, né, para eu realizar em alguns procedimentos específicos, coisa que é muito feita na UTI, né, e que a gente nós vivenciamos isso muito no COVID, né, e que agora a gente tem a possibilidade de discutir um pouquinho isso dentro da anestesia, né. Outros catéteres, né, catéteres tipo Frova, catéteres de sondas trocadoras, ou até mesmo, né, as intubações aqui com os tubos, né, para cirurgias a laser, né, tubos que a gente tem toda uma proteção, né, do cuff, tanto com líquido quanto com ar, para não ter o risco de combustão na via aérea. Então, tudo isso precisa ser discutido, né, e já deixado para fazer o melhor planejamento dessa via aérea. E em relação a posicionamentos dos tubos, né, então, deixa o tubo mais para a direita, para a esquerda, para o centro, como vamos fixar esses tubos, né? Então, todas essas escolhas, esses cuidados, a gente precisa ter, principalmente quando está fazendo essa abordagem, né, da cabeça do paciente. Mas e aí? E na ausência dos tubos, né? E quando a gente não pode, quando o próprio tubo pode atrapalhar demais, né, o campo operatório, né, principalmente da cirurgia de laringe, né, o que a gente pode oferecer para o nosso paciente quando a gente vai estar diante de uma situação que a gente não vai entubar, né? Então, na ausência dos tubos, né, a gente pode pensar em oxigenação apneica, que acaba sendo uma alternativa, né? A própria ventilação intermitente é uma outra alternativa, que a gente ventila o nosso paciente, depois faz um período de apneia, e aí continua a ventilação do paciente através de uma máscara facial, né? E o que a gente vai discutir também é a jet ventilation, que é uma excelente alternativa, né? E então esses são os passos que a gente vai dar continuidade agora na apresentação. Então eu coloquei agora nesse slide aqui o artigo original, né, do Thrive, né, que seria essa possibilidade, né, de a gente ventilar, né, manter uma oxigenação do nosso paciente, né? E esses dois autores, o Patel e o Nurai, né, foram os responsáveis por trazer esse artigo para a gente. E ele fala um pouco sobre a possibilidade, né, qual seria um método fisiológico para a gente aumentar, né, um período de apneia, né, em pacientes com alguma dificuldade, né, nas vias aéreas. Então, antes de falar um pouquinho, né, sobre o Thrive em si, né, eu coloquei esse protocolo aqui do Richard Levitan, que a gente, né, discute muito em via aérea, né, que é o protocolo NODE 7, que seria o Nasal Oxygen During Forced Security Tube, né? O que a gente pode ofertar para o nosso paciente quando a gente está abordando a via aérea, para que ele tenha esse período de apneia, esse tempo de apneia, né, um pouco mais prolongado, e a gente realizar todas aquelas abordagens que a gente está acostumado a realizar
com a maior segurança possível, né? Então, vocês viram, o Node 7, que era o protocolo do Richard Levitan, que é um emergencista, né, de 2010, já trazia alguma informação a mais. O que a gente pode ofertar, né, para esses tipos de paciente, para abordar a via aérea, né, quando a gente vai entubar e a gente não quer que tenha um decréscimo muito, né, acelerado, né, da saturação dos nossos pacientes. Então, retomando o artigo, né? Então, qual seria a ideia do THRIVE? Seria prolongar, né? Fazer uma extensão do tempo de apneia, né? E esse trabalho, né? Ele foi realizado principalmente em cirurgias de hipofaringe e cirurgias lengotraqueais, né? Que é mais ou menos o tema, né? da nossa aula aqui, né? O que a gente pode fazer, né, para ofertar um pouco mais de oxigênio, para que a gente tenha segurança nessa abordagem desses procedimentos, né, e fazer com que o nosso paciente não desature rapidamente, né. Então, a ideia era colocar, né, esse tipo de dispositivo na via aérea do paciente, né, que aí no caso desse trabalho foi o OptiFlow, com uma cânula nasal de alto fluxo, né, então 70 litros por minuto, né, todos os pacientes eram induzidos e as vias aéreas abertas. E aí é um detalhe importante, né, se a gente está querendo ofertar algum tipo de oxigênio para o nosso paciente, principalmente quando ele está em apneia, a via aérea precisa estar aberta. A gente sabe, né, que o nosso paciente numa posição habitual, né, que ele está em decúbito dorsal horizontal, né, a gente induz a nossa anestesia, a via aérea já cai, a língua desaba, né? E aí eu vou aumentar o fluxo de oxigênio e não vai adiantar nada. Eu preciso, então, liberar minha via aérea, né? Para poder ofertar essa quantidade de oxigênio suficiente para eu poder manter uma certa oxigenação no meu paciente. Então, esses pacientes eram induzidos, vias aéreas abertas, e aí a ideia era ver quanto tempo, né, de apneia esses pacientes poderiam, né, permanecer com uma saturação viável, né? Então, foram 25 pacientes nesse artigo, né? E a ideia era tentar segurar um tempo de apneia de até 14 minutos, né? Esses pacientes eram, então, triados para fazer um tempo de apneia de até 14 minutos. E desses 25 pacientes, o que eles destacaram é que não houve nenhuma, né, ausência de saturação menor do que 90 graus, de menor que 90%, né? E sem aumento significativo de CO2. Eles identificaram aumento de aproximadamente 1,15 milímetros de mercúrio por minuto de apneia. É claro que tem, né, esse artigo é interessante a gente desvendar, né, e procurar, né, informação, porque é claro que teve alguns pacientes que foram excluídos do trabalho, tudo, né, mas a ideia era, né, demonstrar que com esse período de apneia, né, eles conseguiam fazer esse prolongamento maior, manter uma saturação mais alta. Então, lembra, né, dos princípios fisiológicos de oxigenação apneica, né? Esse efeito de massa, essa difusão de gases, as trocas, né, de pressão, a pressão parcial de CO2, chegando, né, no alvéolo, né, com as diferenças de pressão, e depois, né, havendo essa captação, né, de oxigênio também, né, pelo sangue, pelas diferenças de pressão do alvéolo de oxigênio para o sangue e essa difusão dos gases. Mas aí, né, na sequência, veio esse outro artigo interessante de 2019 dos mesmos autores, né, Patel, Donorai e dos colaboradores, para demonstrar um pouquinho qual seria esse mecanismo de troca, né, do gás carbônico, né, nesse período de apneia. Então, eles tentaram, né, eles fizeram esse estudo, né, para demonstrar a fisiologia, né, do mecanismo de troca e de lavagem do CO2 através do THRIVE, né? Então, eles criaram como se fosse uma parte de modelo experimental, né, em 3D, né, e ofertaram, né, a quantidade de oxigênio e estudaram esses gases
nessas vias aéreas, né? E eles conseguiram demonstrar como que funcionava o fluxo, né, dos gases, né, com esse alto fluxo nas vias aéreas. Vocês conseguem ver, né, aqui o modelo criado, um modelo experimental, né, com os fluxos de oxigênio, aqui a região da epiglote, onde tem um turbilhamento maior dos gases, né, e depois uns fluxos, né, mais direcionais, em direção, né, aos pulmões, e depois a saída, né, e aí essas cores aqui, o que muda são as diferentes velocidades dos fluxos, né. Então, eles fizeram esse estudo experimental, né, e demonstraram que, em relação ao TRIVE, né, existe, né, aquele crescimento de CO2 que está ali entre, né, 1 e 1,5, no caso do trabalho inicial de 1,15, comparado, né, a outros tipos de ventilação. No caso aqui seria a ventilação, a oxigenação em apneia mesmo, né, que eu tenho um aumento maior do ganho de CO2, né? Aqui, quando o paciente ele está entubado e ele está recebendo um fluxo baixo de oxigênio, né? E aqui, quando o paciente está entubado e recebendo um fluxo alto de oxigênio, né? Então, ele consegue permanecer com aquelas taxas de oxigênio elevadas, então a saturação do nosso paciente está sempre elevada, mas sempre tem esse aumento, né? Que num primeiro momento se falava que era um aumento muito pequeno de CO2, por isso seria uma forma segura de a gente vivenciar esses períodos de apneia, né? E aqui eu faço um questionamento, né? Será que é tudo isso mesmo, né? Então, né, TRIVE, né, seria uma excelente opção, né, para a gente fazer desses pacientes que eu não posso entubar, né? Tem que deixar a via aérea livre para as cirurgias de laringe, cirurgias de laringotraqueais, né? E eu, recentemente, né, vendo, né, as nossas referências aí, eu encontrei nesse editorial de 2002 do Anesthesiology sobre o questionamento do Ventilator Exchange, né? Será que é o momento de a gente tirar, né, do TRIVE essas iniciais aqui realmente da troca ventilatória, né? Porque na sequência, né, saiu um artigo, né, do mesmo editorial, saiu esse artigo, né, do Riva aqui falando, né, um artigo de um centro, né, individual, randomizado, controlado, de não inferioridade, né, falando sobre aí essas alterações, né, do dióxido de carbono, de CO2, né, com a utilização do High Flow Nasal Oxygenation, né? Então, o que seria esse estudo de não inferioridade, né? São os modelos experimentais com o objetivo de determinar se um novo procedimento ele não é menos eficaz que outro já estabelecido, né? Então, será que o TRIVE seria a melhor forma, né, de não elevar, né, o PaCO2? E aí, o trabalho, né, foi conduzido com 125 pacientes, e nesse mesmo modelo, né, pacientes induzidos com bloqueador neuromuscular, são 5 grupos, cada grupo com 25 pacientes, né, e eles fizeram esse teste, né, com o grupo 1, paciente recebendo um fluxo de oxigênio de 0,25 ml por minuto, e tubo traqueal, mesmo modelo da nossa oxigenação apneica, né? Um grupo 2 com fluxo de 2 litros por minuto, mais uma cânula nasal, as cânulas que a gente utiliza no nosso dia a dia, e liberação da via aérea, jaw thrust. Grupo 3 com fluxo de 10 litros por minuto, cânula nasal, também com jaw thrust. E aqui, ó, grupo 4, um alto fluxo de 70 litros por minuto, com a cânula nasal de alto fluxo, e jaw thrust também, né? E no grupo 5, um fluxo de 70 litros por minuto, uma cânula nasal de alto fluxo, né? Mais os laríngos.
Então, não houve diferença, né, entre os grupos. Então, não houve diferença entre os grupos 1 e 4 quando comparados com o grupo 5. Né? E houve um aumento médio de 2 a 2,1 milímetros de mercúrio, né, por minuto no estudo. Aqui, né, os gráficos sempre dos aumentos, né, do CO2 dos diferentes grupos, né, então mostrando que não houve, né, nenhuma inferioridade em relação aos outros modelos, né, habituais. E então, a gente, né, dando continuidade agora, né, com o tema, e aí o jet ventilation, né? No caso, o jet ventilation seria um manejo, né, invasivo da via aérea, né? E eu tenho, muitas vezes, que estar atento, né, com o tamanho das cânulas e oxigenação. Então, seria isso, né? A gente discute principalmente essa ideia aí né, quando a gente vai falar principalmente sobre cricotidiostomia, né? E a gente fala, se eu vou manejar a minha via aérea de forma invasiva, né? Quais os tamanhos das cânulas, né, que eu tenho que ficar atento. Sempre que a gente tem a possibilidade, né, de utilizar as cânulas com maior ou igual a 4 milímetros de mercúrio, né, eu posso muitas vezes ventilar esses meus pacientes com a bolsa, a válvula, né, catéter, um aparelho de anestesia, sem demais problemas, né? Agora, se eu manipulo, né, essa via aérea com catéteres de menor que 4 milímetros, aí eu já preciso, né, de aparelhos que vão me oferecer altas pressões. E aí que entra, né, o jet ventilation, né? Então, sempre que eu pensar em jet ventilation, né, eu preciso lembrar que as minhas vias aéreas, elas precisam estar patentes, né? Sempre na utilização de cânula orofaríngea, né, ou as cânulas nasofaríngeas. E existem indicações eletivas, né, para esse tipo de abordagem? Sim, existem, né, indicações para a utilização do jet ventilation. A gente não pode deixar só o jet ventilation, né, naquele nosso protocolo, muitas vezes, de estou numa situação, não entubo, não ventilo, né, no oxigênio, e aí vou passar por dispositivos que possam falhar, e aí eu caio numa necessidade de fazer a cricotidiostomia, e aí se eu utilizar catéter, né, de fino calibre, eu vou optar, né, por utilizar, então, esses tipos de equipamento. E para isso, né, eu preciso, né, esse dispositivo ele vai me facilitar, né, a abordagem das cirurgias das vias aéreas superiores, só que precisa de treinamento, né, precisa de, muitas vezes, um aperfeiçoamento da técnica, né, e os equipamentos e fontes adequadas. Então, vamos citar um pouquinho, né, sobre o que seria, né, esse aparelho, né, no caso, o jet ventilation, às vezes ele necessita de altas pressões para eu utilizar o equipamento. Para isso eu preciso de fontes de oxigênio, né, na parede, ou utilizações de cilindros. Se eu for usar as agulhas, eu preciso de agulhas apropriadas, não posso usar um gel que pode dobrar, né, um gel um catéter, né, de Teflon que acaba, né, tendo uma facilidade muito grande de obstruir, né? Então eu preciso de agulhas específicas, eu preciso do equipamento, né? Preciso, né, no caso, se eu for fazer uma punção de membrana cricotireoídea, marcar a membrana cricotireoídea, né? E muitas vezes, né, a gente lê sobre jet ventilation, diferentes referências, fala, não, sempre um tempo expiratório de 1 segundo, né? Tempo em vezes de 1:1, então a gente vai discutir um pouquinho sobre isso também, né? E lembrando também que no adulto, né, até 50 PSI, né, seria o limite para eu utilizar esses sistemas, tá? Então esse é um dos equipamentos, né, que a gente pode utilizar nas vias aéreas, né? Essa é uma cortesia do nosso amigo lá de Cuiabá, Dr. Ricardo Prado, né? Então ele compartilhou algumas imagens, né, com a gente aqui para a gente estar expondo para vocês também.
E no caso do Jet Ventilation, né, é um dispositivo que a gente pode fazer tanto de forma supraglótica ou subglótica, né? Na supraglótica, a gente acaba colocando, né, na via aérea superior mesmo, né? Ou através de diferentes dispositivos, uma possibilidade, por exemplo, uma laringodispensão, que eu consigo acoplar esse equipamento, né, para fazer essa ventilação de forma supraglótica, ou através de catéteres, né, que a gente introduz na via aérea e faz essa ventilação de forma subglótica mesmo, né? Então aqui, por exemplo, né, se eu for utilizar um laringo, né, de suspensão, alguns laringos, né, mesmo na broncoscopia também, eu tenho entradas específicas, né, para ofertar, né, esse tipo de ventilação de alto fluxo para eu manter a oxigenação do paciente. E na subglótica já, aí o ideal é a utilização de equipamentos, né, específicos para fazer esse tipo de abordagem. Esse vídeo, né, é um vídeo aqui, né, também que demonstra um pouco, né, dessa modalidade ventilatória, né, que é a ventilação a jato, onde vocês conseguem observar, né, uma expansibilidade do tórax do paciente, uma retração total, e mesmo quando ele, né, faz a insuflação do gás, tem uma saída pela essa cânula de Montgomery aqui, que foi nesse caso, o paciente, foi uma troca dessa cânula, e eu consigo, né, consegue manter uma boa ventilação, fazendo essa oferta, né, de oxigênio através do manojet, né, e tendo uma retração total, né, da expansibilidade torácica e retração torácica através dessa ventilação. Então, lembrando que no Jet Ventilation a gente tem disponibilidades, tem tipos diferentes de frequências, né? Do modo geral, quando a gente fala em low frequency, né, a gente está falando de frequências mais baixas, eu coloquei aqui frequências mais altas, até 60 incursões, né? Mas de 10 a 60, né, seriam frequências mais baixas, porque dependendo do tipo de paciente, você vai fazer uma frequência mais alta, né? Mas ainda seria diferente se a gente falar em altas frequências, quando a gente trabalha em hertz, inclusive, né? Que a gente trabalha com 3 a 15 hertz, que seriam frequências extremamente altas, né? 180 a 900 incursões respiratórias por minuto, que aí já entraria num outro assunto, que seria aquela ventilação oscilatória, né? De alta frequência, um outro tipo de modalidade, feito principalmente por aparelhos específicos, né? Então, sempre que a gente aborda um pouco mais da Jet Ventilation, a gente está nesse aspecto aqui, né? De frequências mais baixas, que podem até ficar um pouco mais aceleradas, sempre começando, né, com pressões mais baixas e ajustando conforme necessidade, né? Então, como vocês viram na imagem, a tensão também, principalmente quanto à retração do tórax. Estou tendo uma expansibilidade torácica, mas depois eu também tenho uma retração torácica durante a ventilação a jato. A broncoscopia rígida. E a broncoscopia rígida, né? No caso da broncoscopia rígida, também é uma técnica cirúrgica invasiva, né? Geralmente a gente não faz tanto essa técnica, mas quando, né, o paciente está, né, nesses procedimentos cirúrgicos, né, principalmente de orofaringe, laringe, cordas vocais, traqueia e brônquios proximais, que existe a possibilidade de fazer esses tipos esse tipo de dispositivo, né, muitas vezes aí a gente, né, está diante, né, desse cenário também, né, compartilhando, né, o mesmo sítio com o cirurgião, né? E no caso aqui, a broncoscopia, né, flexível, né, comparada com a broncoscopia rígida, é interessante a gente fazer essa comparação, né, porque muitas vezes eu vou abordar, por exemplo, uma via aérea, né, num paciente para fazer uma broncoscopia diagnóstica, muitas vezes o paciente precisa de uma sedação leve, né, tem um menor risco de trauma, às vezes o aparelho não permite a ventilação, então preciso estar ou com aqueles tipos de máscara, né, que eu posso fazer uma ventilação intermitente ou manter o paciente em ventilação espontânea, né,
e porque no aparelho eu não consigo ofertar nenhum tipo de fluxo, né, mais alto de oxigênio, permite pequenos instrumentos, né, pode acessar mais regiões mais distais, né, os brônquios mais terminais, né, e no caso, tecnicamente, é menos complicado. Já a broncoscopia rígida, não. A broncoscopia, muitas vezes, o nosso paciente precisa estar anestesiado, muitas vezes ele precisa estar com bloqueador neuromuscular profundo, né? Existe, né, um risco maior, né, de trauma, né? A broncoscopia rígida, ela permite uma ventilação pelo aparelho, permite, né, instrumentos diversos, e também, né, geralmente aborda apenas regiões proximais, né, e é uma técnica mais especializada. No caso, né, como o aparelho ele tem um calibre adequado, né, para intervenções cirúrgicas, né, existe a possibilidade do cirurgião manusear diferentes pinças, né, para indicação de retirada de corpos estranhos, pólipos, diferentes procedimentos. E através da broncoscopia rígida, existe também a possibilidade, né, de manutenção de oxigenação, ventilação. Vou realizar uma ventilação espontânea, posso realizar uma ventilação com pressão positiva, posso manter meu paciente numa oxigenação em apneia, posso realizar também o jet ventilation, ou posso até realizar ventilações com pressão negativa, né? Isso também seria uma outra abordagem aí de ventilação. Então, aqui no caso, né, vocês notam uma laringoscopia de suspensão, o cirurgião, né, abordando a via aérea já com um instrumento, com uma pinça, né, ajustada, com a câmera, fazendo todo, né, o exame bem detalhado. O paciente já, né, num primeiro momento, né, com um tubo fora da via aérea, né, e aqui também, né, uma abordagem também já com acesso cirúrgico aqui, então consegue fazer toda essa parte de abordagem, retirando o tubo, né, ora pela traqueostomia, né, nesse caso, e também, né, tendo a possibilidade de fazer as ventilações com pressões positivas. Um outro caso aqui que eu consigo manter meu paciente, né, com intubação por um período, e aí não, agora preciso de um acesso, né, mais amplo, faz a retirada do tubo, né, e aí mantém o paciente num período de apneia, uma oxigenação em apneia, e aí retoma, né, a intubação traqueal. Esse é um problema, né, porque acaba tendo muitas vezes algumas intubações repetitivas, né? Esse tipo de intubação repetitiva também pode criar algum tipo, né, de trauma, né, na via aérea. Então, lembrar que, né, existem também, principalmente o cuidado, né, com aquelas técnicas quentes, né, principalmente relacionadas à utilização de laser, né, que acaba tendo um potencial, né, de ter um incêndio na via aérea, né, o fogo na via aérea, né. Então, sempre a gente pega os capítulos aí, né, de que fala muito sobre laser, anestesia e laser, né, o que mais tem de imagem, né, é fogo, né, então a gente tem que ter muito cuidado com isso, com as técnicas quentes, né, e então as queimaduras das vias aéreas são um problema sério, né, então, sempre estar diante desse cenário é extremamente importante, né, a gente trabalhar com baixa fração inspirada de oxigênio, né, e ficar atento principalmente com os edemas tardios, né, das vias aéreas, né, que isso também pode ser uma grande complicação, né, no despertar do teu paciente, né, nessas técnicas, né, de intubação, que a gente pode, né, continuar discutindo um pouco sobre isso. O que eu tinha para falar, né, era sintetizar mais ou menos, né, esses tópicos importantes e abrir agora também, né, a discussão, né, com o nosso apresentador e o moderador da apresentação.
Pô, Léo, excelente, hein? Parabéns, foi muito bom. Um assunto muito vasto, muito complexo, né? E você conseguiu fazer de uma maneira simples, objetiva, né? Lógico, sem esgotar o assunto, mas deu para todo mundo entender os pontos principais, né? E eu penso que, assim, eu lembro que quando eu acabei a residência, ou mesmo na residência, quando eu precisava fazer algum tipo de cirurgia, onde eu precisava compartilhar a via aérea, eu ficava extremamente desconfortável, extremamente inseguro. Não que agora eu fique confortável, né? Mas a gente entende um pouco melhor as estruturas. E eu acho que o ponto fundamental é realmente você entender como é que a melhor maneira, a maneira mais segura de manter a oxigenação do paciente durante todo o processo e ter uma ação em time, né? É super importante o compartilhamento com o cirurgião, né? Os dois estão manuseando o mesmo local, a mesma via, então precisa haver essa colaboração, esse trabalho em equipe, né? Mas eu acho que a gente podia comentar um pouquinho, Patrick, quer falar um pouquinho sobre, eu acho que muito difícil também é a decanulação, a extubação desses pacientes, né? Tem bastante experiência lá no ICESP. Você poderia falar um pouquinho sobre extubação desses pacientes? Olha, o primeiro, muito boa a sua apresentação. Realmente, no tempo que você tinha disponível aí, você conseguiu fazer um apanhado bem apropriado aí do assunto, né? E realmente, nós anestesistas, a gente nunca fica tão confortável, né? Precisa compartilhar a via aérea, e principalmente quando a via aérea é manipulada pelo cirurgião. Então, a extubação, às vezes, é um momento crítico, né? Quando ela é o foco do procedimento, né? E é desde do sangramento, o edema, né? O que pode ter no momento imediato ou tardio, né? E que, por conta disso, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Desde ações farmacológicas ou cuidados com oferecer um aporte de oxigênio maior. A literatura às vezes fala até de hélio, né? Que hélio tem uma viscosidade, você tem uma densidade menor, melhor dizendo, né? Viscosidade é para líquidos, né? Uma densidade menor, então facilita a inalação com mistura de heliox, que eles falam, de hélio com oxigênio, mas acho que não é a nossa realidade isso. Enfim, então, às vezes, a gente tem que ter isso em mente, né? Que às vezes a extubação é o momento mais crítico, né? Quando a gente vai despertar o paciente e sempre a gente tem que pensar no pior cenário, às vezes, né? Esses pacientes, às vezes, passaram por tratamentos outros, né? E, por exemplo, radioterapia, né? Ou tem uma limitação anatômica já, né? Não é a primeira abordagem cirúrgica. Então, às vezes, um resgate da via aérea é muito complicado nesses pacientes. Então, às vezes, a sugestão é que até o paciente está, digamos assim, de alta, né, do centro cirúrgico, né, que a equipe responsável pelo procedimento esteja à disposição, né, que é uma orientação que acho que é bem valiosa, né, porque não é tão comum, mas se acontecer, pode ser a grande diferença num evento mais adverso. Então, a extubação é eventualmente uma situação estagiada, com a do edema, né? A outra é a inalação com adrenalina, né? Que quando a gente leva suspensão, a gente faz com uma certa frequência, mas o próprio cirurgião já solicita, né? Por vezes adrenalina pura mesmo, 3 ampolinhas ali, os efeitos colaterais não são tão prevalentes, né? Apesar de ficar meio temerário com adrenalina pura. Então, a extubação, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Na extubação, que às vezes pode ser um momento bem crítico, né? É isso aí. O doutor Celso,
Nogueira, de Santos. Boa noite, Celcinho. Ele está fazendo uma pergunta aqui, ele está dando parabéns para o Léo, excelente aula. E ele pergunta assim, a ventilação com alta frequência com 70 litros por minuto não incomoda o cirurgião que está junto à cabeça do paciente? Ainda não usei essa técnica. No nosso serviço fizemos o jet ventilation por muito tempo, excelente técnica mesmo, só que o cirurgião tem que ser rápido. Excelente. Quer comentar, Leozinho? Não, o Celso tem toda a razão, né? A gente traz principalmente o Thrive para esse tipo de discussão, porque a maior parte dessas abordagens, né, é relacionada principalmente a esses períodos, né? Períodos curtos, rápidos, né? Que a gente consegue, né, manter o paciente com uma oxigenação mais alta, porque a gente sabe que esse paciente vai ficar hipercárdico, vai começar a ficar taquicárdico, hipertenso, né? E ainda não é nossa realidade na utilização dessas cânulas nasais de alto fluxo, né? Mas fora é muito comum, né, eles utilizarem essas técnicas, tem muito trabalho, né, muita referência bibliográfica para esse tema, né? E é o que nós estávamos discutindo anteriormente, né? Acho que depois da pandemia, com esses dispositivos, né? Talvez esses dispositivos eles cheguem mais no centro cirúrgico, né? Para a gente poder manipular né, com mais intensidade e poder também tirar nossas conclusões, experiências, né? Não só mais de literatura, assim, né? O que a gente tem muita informação de literatura com essa técnica, mas no nosso dia a dia esses dispositivos eles ainda não estão frequentes, né? E agora o jet ventilation é algo extremamente valioso, né? É algo que faz muita diferença. A gente tem colegas nossos fazendo com muita frequência, isso é muito interessante. A gente tem discutido sobre esses casos com muita frequência, né? E faz muita diferença nos procedimentos, né? Mesmo relacionado aí procedimentos um pouco mais prolongados, que aí nesse caso o paciente ventila, né? Eu não estou só ofertando oxigênio e aumentando, né, a minha pressão parcial de CO2, não, estou tendo troca, né? Então fica um procedimento mais seguro, né? E é claro que isso também exige treinamento, existe, né, aperfeiçoamento da técnica, né? E isso que é muito, muito interessante. Mas o Thrive é algo que acho que tem, né, tem que estar mais na nossa rotina e ainda não está, né? Está mais nos meios de unidade de terapia intensiva, né? O que a gente pega com uma certa frequência é a canula nasal de alto fluxo em crianças que vão fazer alguns procedimentos. Essas crianças chegam no caso da hemodinâmica ou no exame de imagem, já com a canula nasal de alto fluxo, porque ela já está recebendo a canula nasal de alto fluxo, né? E aí permanecer ou não com essas cânulas para fazer alguns dispositivos que exigem um pouco de sedação, né? Isso é muito interessante, esses pacientes ficam com as cânulas nasais de alto fluxo, né? Agora, uma outra coisa que a gente faz com muita frequência mesmo, né? E acho que isso já, né, é uma técnica que tem que ser consagrada mesmo, é a técnica da manutenção, da oxigenação, com os catéteres com fluxos mais altos, né? Não estou falando em alto fluxo, mas com fluxos mais altos, 10, 15 milímetros por minuto, e alguns procedimentos que a gente aborda, as vias aéreas, né, um pouco mais complicadas, né? E acho que é um grande ensinamento também dessa aula, né, para esse tipo de abordagem, né? Diante de situações que a gente sabe que o nosso paciente, né, pode ter um tipo de obstrução, a gente trabalhar com esses altos fluxos para ganhar esse período de apneia, né, para a realização tanto das nossas intubações, como também de alguns procedimentos que o paciente está em ventilação espontânea, se aprofunda um pouco mais para ver um procedimento com um pouco mais de estímulo, né, uma sedação para um procedimento com mais estímulo, e esse paciente manter essa oxigenação por um período mais prolongado. O Thrive, eu acho que ele é muito promissor, né, mas ele ainda está restrito a centros de excelência, Celcinho. Então,
Eu acho que ainda ele não é reprodutível de uma maneira assim a larga escala. A gente ainda precisa entender ele melhor. A gente precisa ter uma evidência mais robusta para saber que casos a gente usa, que casos a gente não usa, né? Então, esses relatos do Dr. Anil Patel, a gente tem colegas que nem o Daniel Perim, Marcelo Esperandio, eles já visitaram, eles viram que realmente funciona, mas funciona naquelas situações, com aquela equipe treinada, com o Anil Patel. Então, eu penso que é promissor, mas a gente precisa estudar um pouquinho melhor, né? Então, a mensagem não é para todo mundo amanhã sair dando 70 litros nos seus pacientes, tá? Então, tem alguns riscos isso daí, né? Como você falou, se incomoda o cirurgião, mas se você tiver algum grau de obstrução, essa quantidade enorme de oxigênio, ela acaba delaminando alguma mucosa e pode fazer um pneumoencéfalo, pode fazer um pneumotórax, um pneumomediastino. Então, existem riscos, precisa ser feito de uma maneira assim, extremamente técnica, né? Entender qual que é o problema. Mas eu penso que existe espaço para essas técnicas, ou técnicas onde a gente tenta otimizar essa oxigenação apneica, né? Uma das grandes vantagens que eu vejo nessa técnica, né, é o grande fantasma que a gente tem do fogo da via aérea, né? Então, quando a gente faz aquelas cirurgias de micro de laringe, que você tem o uso de laser, então a gente sempre tem bastante preocupação, né, com fogo, com algum tipo de combustão. E quando você tira um dos elementos, né, da combustão, né, no caso aqui o tubo traqueal, né, então não existe mais tubo lá, você só tem a fagulha e você tem o oxigênio. Então você não tem fogo. Então essa, teoricamente, é uma das grandes vantagens dessa técnica, né? O Celso ainda está perguntando, pessoal, ele perguntando, na broncoscopia rígida, quantos litros de O2 vocês recomendam para utilizar na entrada do aparelho? Então, no caso, depende muito do tipo de aparelho que você está utilizando, né? Vai poder utilizar conforme a demanda do aparelho. Muitas vezes tem as determinações técnicas, né? Talvez tem aparelho que aguenta alto fluxo, tem aparelho que não aguenta alto fluxo, né? E então vai deixar 10, 15 litros por minuto, vai depender muito da determinação do aparelho, né? Acho que das referências que eu trouxe aqui, acho que não foi mais a respeito das cânulas, né? Então, não trouxe nenhuma referência na minha apresentação com aparelhos especificando o fluxo, né? Então, esse tipo de fluxo é mais determinação, muitas vezes, do aparelho, do equipamento. A Thaís Cansado, do Mato Grosso do Sul, um beijo para você, Thaís, obrigado, está dando parabéns para a gente, né? E ela também complementa a mesma pergunta, né, de até quantos litros eu posso colocar na via do broncoscópio rígido. Agora, uma coisa, o problema e também do alto fluxo para supraglótico é isso daí também. Uma coisa é eu fazer um alto fluxo subglótico, e aí é o próprio fluxo, né, jogar, né, um pouco para fora, ou uma quantidade de secreção, sangue, e aumentando o fluxo muito subglótico, né? Se está fazendo, no caso, um procedimento cirúrgico, isso pode atrapalhar o cirurgião, né? E se tem alguma secreção, sangue, isso pode ir também para a via aérea, então é um problema, né? Então, é mais ou menos isso, né? Se é subglótico, eu consigo trabalhar com fluxos habituais mais altos, né? No caso das ventilações a jato, né? Quando é supraglótico, né? E aí eu tenho que tomar mais cuidado, porque isso pode atrapalhar o campo cirúrgico, né? Então tem esse detalhe importante também que vale a pena reforçar. A gente tem que lembrar, né, que nem o Léo falou, é o tipo de equipamento que você está, né? Então, o comprimento da cânula, né? Lembrando a lei de Poiseuille, se a gente tem um comprimento muito grande, né, a resistência fica muito alta, você acaba tendo que dar uma pressão muito alta para ter algum tipo de fluxo. E o fluxo que sai lá é um fluxo altíssimo. Então, aí
ocorre o que você falou, risco de lesão, barotrauma por conta disso. Tá? Então, o risco, provavelmente o fluxo tem que ser o menor possível para você garantir um mínimo de oxigenação, de saturação. Exato. Quer completar, Patrick? Sim, no caso do jet ventilation, né, tem que tomar muito cuidado, além do barotrauma, principalmente quando você faz encarceramento de ar, né? Exatamente. Tem algumas situações, paciente com corpo estranho ou estreitamento de algum ponto da via aérea, né? Por exemplo, uma estenose ou alguma lesão de corda vocal, né? Então, tem que tomar muito cuidado nessas situações. Então, nessas situações, de repente, uma estratégia de manutenção da ventilação espontânea seja um pouco melhor, entendeu? Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Obstruções, né? Obstruções são porque, às vezes, esses pacientes são bem complexos, né? Eles vão fazer uma broncoscopia, mas já teve uma intubação prolongada, tem uma estenose subglótica, né? Ou tem um resquício, ou tem uma lesão de corda vocal, uma adução de corda vocal. Então, tem que tomar muito cuidado, né? Ou uma ventilação, um jet ventilation com bastante parcimônia, aí, tomando cuidado, observar o tórax, porque a gente não consegue monitorizar o volume corrente, né? A gente acaba vendo o movimento torácico. Né? A gente vai lá, te aperta o gatilho, né? Do manujet, né? E tenta respeitando a pressão, mas vai respeitando a pressão, mas aquilo às vezes vai virando né? Eu nunca tive experiência, né? Mas do barotrauma. Mas é uma coisa que a gente tem que ter em mente, né? Porque pode ser catastrófico, né? Então, principalmente corpo estranho. Corpo estranho, provavelmente o broncoscopista que vai manipular, né? A gente vai estar lá como anestesista, a gente não vai estar sozinho. Então, todo mundo tem que estar em alerta. O corpo estranho ele pode migrar, ou ter mecanismo de válvula, e vai estar nós dois ali, né? O anestesista e o broncoscopista. Então, é bom ter isso em mente. Que o jet ventilation nessa situação pode... A gente teve aquele caso do Ricardo, né, Malito? Que o corpo estranho, no caso, saiu. Podia ter sido o contrário, podia ter entrado. Conta esse caso aí para eles. Eu não sei dos detalhes direito. Era um paciente que tinha feito uma laringectomia parcial, não é isso, Malito? Isso. Não é isso? Exato. Ele foi comer um pedaço de carne, aí e ele aspirou esse pedaço de carne e ficou preso na laringe dele. Aí o colega foi preparar uma anestesia tópica, acho que lubrificou esse pedaço de carne e aí progrediu a obstrução, daí ele fez uma obstrução total. Obstrução total. Então ele parou de respirar. Aí na correria, o colega espetou um gel com 14, acho que na traqueia até, né? Ele não tinha mais laringe, né? E fez um jato no manujet. Aí oxigenou, mas não oxigenou também, desobstruiu. Expeliu o corpo estranho, o pedaço de carne. Mas assim, é uma situação ímpar, né? Mas ou era isso, ou era o pescoço que não tem... Essa foto é meio icônica, né? Um pescoço bem manipulado. A viária cirúrgica lá ia ser uma opção bem ruim. Foi uma medida heróica que deu muito certo. Era um cenário não intubo, não ventilo, não ventilo, era isso. Oxigenou, e o acesso foi sucedido, uma sucesso. pulsão. E fez a endoscopia depois, não fez? Fez, não fez? Eu não sei. Mas assim, desobstruiu com jet ventilation, mas assim, é uma situação bem diferente, né? Mas foi um caso... É um caso bem interessante, assim, com final feliz. No tubo no ventilo e não tinha que fazer, né? Sim, isso aí. Exatamente. Bom, excelente, pessoal. A intenção não era esgotar o assunto, né? Mas era dar para vocês realmente mostrar algumas técnicas diferentes que não fazem parte do nosso dia a dia. Muitas vezes a grande maioria não tem esses equipamentos. Então, é realmente para
aguçar a curiosidade de vocês, de tentar buscar novas técnicas. Muitas vezes os casos que a gente encontra, cada vez eles ficam mais desafiadores, então a gente precisa conhecer essas técnicas para lidar com esses casos que fogem do normal, né? Então, nosso tempo está esgotado aqui. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, né? Agradecer a todos os colegas que participaram, assistiram a gente, prestigiaram hoje. E considerações finais e uma boa noite aí, se vocês quiserem falar, por favor. Eu só tenho a agradecer aí o convite do Núcleo, viu? Obrigado, Saesp, obrigado, Maurício, obrigado, Patrick, obrigado, Alessandro, que deu nosso Obrigado a suporte aí por vocês trás aí também. da, né, assistência para o acontecimento do webinar, viu? E vamos até a próxima, então, né? Para discutir mais temas aí interessantes. Pessoal, uma boa noite a todos. Lembrando do Simpanest, as inscrições já estão abertas para o Simpanest, tá? Então, te convido a todos a participarem. Uma boa noite, bom descanso. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite, até Tchau, logo. tchau, Valeu. boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi ótimo, pessoal.